Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Eu quero ser subalterno ao texto base, e é claro que ninguém tem a capacidade de esgotar o texto. Nessa noite eu quero trazer uma partícula, daquilo que Deus me fez enxergar nessa palavra para o nosso coração aqui hoje, contextualizando, Capítulo 40, nós vamos ler o verso de número, na minha versão, vamos ler a partir do verso 28, 29 e o 30, 31, melhor dizendo. Diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Só até aqui. Graças a Deus por esta palavra. Eu quero pregar nessa noite, baseado no texto que nós lemos. O próprio texto já é uma referência muito clara, não tenho que eu querer incrementar, sobre o Deus que dá força ao cansado. Eu estou um pouco até cansado, devido aos dias que a gente vem pregando aqui no estado, em algumas cidades, Mas os irmãos estão me entendendo bem, dá para entender minha voz com clareza. No Deus que renova ou que dá força ao cansado. Nós estamos vivendo uma época diferente, uma situação, eu posso até assim dizer, inusitada. Quem imaginou que um dia estaríamos na igreja com máscara, mascarados? Quem imaginou que um dia entraríamos em um banco de máscara? Entrar em um banco com a máscara é suspeito, não tem como nem entrar. Nós estamos vivendo um tempo difícil, uma fase diferente na igreja. Isso no geral, a igreja universal, a igreja de Cristo. Quem sabe você está cansada aqui, sem força, sem vigor. Quem sabe a adversidade, a luta está sufocando você. E o texto que eu li aqui, em poucas palavras, de uma maneira bem objetiva, esse texto tem um objetivo de revelar o consolo de Deus para os aflitos e oprimidos da Babilônia, devido à servidão, debaixo do jugo. E o texto é claro em dizer que o nosso Deus, Ele dá força ao cansado. Aquele que recorre ao Senhor, ele vai ter força, ele vai ter a capacidade, ele vai ter a condição para suportar as aflições da vida. Deus jamais desamparará os seus, jamais Ele vai nos abandonar. E se nesta noite recorrermos ao Senhor, de forma alguma Ele nos deixará sós, porque Ele está conosco. Em poucas palavras, eu quero fazer 3 considerações importantes no Deus que dá força para o cansado, que renova aquele que está abatido, que está aflito. E a primeira consideração importante que eu quero fazer no Deus que dá força para o cansado é que a graça de Deus, ela é suficiente. A graça de Deus, ela é suficiente para quem está cansado. A graça dele. Eu me recordo quando Paulo
que tinha um espinho na carne, e ele estava orando, e por 3 vezes ele pediu a Deus, ao Senhor, que tirasse aquele espinho da carne, que retirasse o espinho que estava na sua carne. Aquilo estava o incomodando. Mas aí a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que o Senhor se revelou para ele e disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz, no contexto: antes eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Bendito Deus. A graça é suficiente para nós aqui nesta noite. Quem sabe que você que está aqui cansado devido às aflições da vida, devido ao estilo de vida que você está levando. Uns estavam aqui, numa linguagem figurada, em um certo patamar, mas devido à situação que estamos vivendo, agora está vivendo aqui. Mudou o seu comportamento, mudou o seu estilo de vida. Quem sabe as coisas que vêm acontecendo diariamente, constantemente na sua vida, vêm sufocando a sua fé, vêm abafando a sua fé. Mas eu deixo claro aqui, como Jesus falou em João 16, verso 33, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci. Ninguém está isento das aflições da vida, das coisas que sobrevêm sobre as nossas vidas, das coisas que estão acontecendo e que há de acontecer por causa da palavra de Deus, por causa da nossa fé. Mas uma coisa é certa, que aqueles que perseverarem até o fim, alcançará a salvação, alcançará a resposta de Deus, alcançará a graça de Deus, porque esta graça que Paulo recebeu é suficiente para fazermos suportar as aflições da vida. A graça de Deus é suficiente. A graça, ela vai nos capacitar, ela vai nos ajudar, ela vai renovar o cansado a prosseguir na sua caminhada. Nessa noite, o Deus que está aqui pelo poder da sua palavra conhece as tuas limitações. Ele sabe até onde tu podes suportar. Ele conhece os teus limites, a tua estrutura. Não somos nós que vamos julgar nós mesmos para entender até onde nós podemos suportar. Quem sabe você entrou aqui e disse: Deus, eu estou no meu limite, eu não consigo mais, chegou o fim, não tenho saída, não tenho como resolver, fugiu do alcance das minhas mãos. Mas o Deus que conhece a nossa estrutura e a graça que nos capacita para vivermos na fé em Cristo Jesus, está aqui para responder a sua oração, está aqui nesta noite para fortalecer o seu coração. O Deus que dá força ao cansado. E a primeira consideração que eu faço nesta noite é que a sua graça é suficiente. Eu quero ler um texto aqui, ainda em cima desse subtópico, no capítulo 20 de 2 Crônicas, tem algo interessante aqui nesse texto. É claro que nós estamos aqui de uma maneira bem resumida, sendo bem claro, simples e objetivo no que quero compartilhar aqui. Olha o que esse texto vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 2, dentro da oração de Josafá. Olha a oração de Josafá, o que ele declara a Deus, mediante a ameaça dos inimigos que vieram ao seu encontro para destruir Judá e Josafá. O texto diz o seguinte: ah, nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força. Olha o que ele declara aqui: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. A vírgula. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Que maravilha. Que oração. Olha o que ele declara aqui nessa palavra. Ele chega perante Deus,
e diz: Senhor, eu não tenho força, não temos capacidade nenhuma. O que Josafá está dizendo aqui, dentro do contexto, a força que ele se refere é do ponto de vista militar. O exército que ele tinha em suas mãos jamais daria a condição dele prevalecer aquela guerra, aquela luta, aquela peleja que sobreveio ele. É tão verdade isso que no versículo 3 do mesmo capítulo, o texto diz que ele sentiu temor, ele sentiu medo. Ele sentiu medo. E quantas pessoas em meio a essa Covid, essa pandemia, estão sentindo medo, porque perdeu o emprego, porque está vendo as coisas cada vez mais ficarem difíceis. Mas mesmo assim, Josafá sentindo medo, ele apregoou um jejum e foi buscar a Deus, em meio àquela adversidade. Agora no texto que nós lemos aqui, ele disse: porque em nós não há nenhuma força. Estava fraco do ponto de vista militar, mas contextualizando para nós nesses dias, você está aqui nessa condição. Quem sabe você está dizendo: Deus, não há força mais em mim. E olha o que ele diz agora: e não sabemos o que faremos. Além dele estar fraco, sem condição militar para prevalecer aquela guerra, ele não sabia o que fazer. Isso não é diferente em nossos dias. Quantas vezes você já se encontrou ou deparou-se em situações que não sabia o que fazer? O que fazer? De que maneira para resolver? Que recurso? É como se estivesse em um beco sem saída. É nessa condição que ele se encontra. Não tenho força, nós não temos força, Senhor. Estamos fracos e também não sabemos o que faremos. Mas uma coisa ele diz aqui que é profundo: porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Não importa o que você esteja vivenciando agora, se seus olhos estiverem no autor e consumador da vossa fé, o Deus que dá força ao cansado, Ele vai se revelar para você. Você está entendendo esta palavra? Sem força e sem saber o que fazer, mas ele não perdeu a sua fé, ele não perdeu a sua esperança, ele não perdeu o seu foco. É assim que deve acontecer conosco nesta noite. Não importa se eu estou fraco, sem direção, sem saber o que fazer, mas meus olhos têm que estar postos no Senhor dos Exércitos, que peleja em favor do seu povo. Porém os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Ele não perde o equilíbrio emocional. Nós somos seres humanos, irmão. E dependendo da circunstância, há uma variação emocional. Mas nós não podemos perder o equilíbrio. Não importa o que esteja acontecendo, você está sujeito, nós estamos sujeitos a sentir medo, a ansiedade, insegurança. Não importa. Porém, você não pode ser dominado por esses sentimentos. Para que possa você não ser dominado por esses sentimentos, os seus olhos precisam estar focados em Cristo. Você está entendendo essa palavra? Porque o Deus que dá força ao cansado, Ele está aqui nessa noite. Oh, alamanás. A segunda consideração importante que eu faço é o que diz dentro do contexto que nós lemos aqui, o verso 31. Olha o que ele diz aqui. O verso 31 foi lido, vou ler novamente, olha. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A segunda consideração importante que eu faço nesta noite é que precisamos esperar no Senhor. Quem não sabe isso aqui? Eu não estou trazendo nada novo aqui nessa noite. Não estou enfeitando o pavão, mas eu estou relembrando aquilo que você já sabe, aquilo que Deus já falou com você. Esperar no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, o Salmo 27, verso 14 diz que espera no Senhor, confia nele. No Salmo 25,
verso de número 5, a parte final do texto diz assim, ó: que espero no Senhor todo o dia. Outras versões falam todos os dias. Todos os dias eu devo esperar no Senhor. Porque quem espera no Senhor, as suas forças são renovadas. Porque o Deus que nós esperamos, Ele conhece as tuas limitações. Ele sabe até onde tu podes suportar. Ele conhece os teus limites. E se nesta noite, mediante a circunstância, a situação que estamos vivendo, se esperarmos nesse Deus, as nossas forças serão renovadas. Quem sabe nesta noite, Deus há de renovar forças aqui. Quem sabe nesta noite, Deus há de fortalecer corações aqui nesse lugar. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Aí eu volto para Josafá mais uma vez, em 2 Crônicas capítulo 20, sobre a questão de esperar nesse Deus. Eu quero ler mais um verso aqui rapidamente. Olha o que ele vai dizer aqui, no versículo de número 9. Para ser objetivo, vou ler o verso 17, que diz o seguinte, que vai dar mais conotação. Diz o seguinte: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados. Que coisa curiosa. Olha o que ele diz no texto: ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. A ideia que temos nesse texto aqui de parados, porque o Espírito do Senhor veio sobre Jeziel e ele profetizou que a peleja, a batalha de Josafá e de Judá não seria deles. O Senhor ia pelejar em favor deles. Deus ia tomar a direção. Deus ia lutar em favor deles. Mas diz o seguinte: ficai-vos parados. Parados aqui dá a ideia de esperar no Senhor. Porque ficar parado em Cristo é esperar em Deus com espírito de gratidão e de adoração. Quando Deus falou para Josafá e o povo, o Espírito Santo se revelou, pediu que eles ficassem parados, aguardando e vissem o livramento do Senhor perante aquela circunstância, perante os adversários. E Josafá mobiliza o povo e chama os coratitas e vão louvar a Deus. Eles vão cantar ao Senhor, vão expressar toda a gratidão. Enquanto o povo estava louvando e bendizendo a Deus, isso dentro do contexto, o Senhor estava pelejando em favor do seu povo, porque eles permaneceram parados. Mas o parado aqui é esperar em Deus com espírito de adoração e de gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Você não está só, meu irmão e minha irmã, mediante essa adversidade, mas permaneça parado. Não queira tomar uma iniciativa sem a direção de Deus. Pare. Espere no Senhor, pois tu verás o trabalhar desse Deus e o livramento que Ele vai proporcionar para você. Ai, que mandar a súria calavaia. Não adianta, tem coisas que eu preciso esperar, mas tem momentos também que eu preciso tomar atitude. Mas neste momento, quem sabe Deus está falando ao seu coração aqui nesta noite, que você precisa parar. Você está tomando decisões, vai para um lado, vai para um outro, procura isso, procura A, procura B, e nada se resolve. Mas nesta noite, em meio a essa adversidade, Deus está dizendo: parai-vos e esperai no Senhor, e verá o livramento dEle. Mas quando eu espero, quando eu fico parado, eu fico louvando a Deus. É com Covid e com pandemia, é com perca de emprego, é diminuindo a condição social, mas você está na presença desse Deus, atribuindo a Ele toda a glória, todo o louvor, porque este Deus é um Deus que dá força ao cansado.
De calassuribi calabaia. Quando ele ficou parado, a Bíblia diz que os inimigos começaram a lutar um contra o outro e se exterminaram. Quando você chega no versículo 25 do mesmo capítulo de 2 Crônicas 20, eles foram lá e viram os corpos mortos. E dentre os mortos pegaram os despojos, ouro, prata, riqueza dos inimigos, e trouxeram. E o texto diz que por 3 dias recolheram as riquezas que sobraram na guerra. 3 dias. Aí eu lembro agora de uma palavra que diz assim, que o nosso Deus é um Deus que abençoa numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Quem espera no Senhor vai receber esta medida. E a medida de Deus não tem números. Deus, quando nos abençoa, não tem valor numérico. Ele abençoa no âmbito emocional, físico, material, financeiro. E quando Ele abençoa, é numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Você que está cansado aqui, cansada, e entrou por esta porta, por estas portas desta forma, o Deus que renova e dá força ao cansado está te visitando pelo poder da sua palavra. E receberam a bênção, porque Deus pelejou. Mas Deus pelejou quando eles ficaram parados, ficaram esperando no Senhor. Agora vamos finalizar a mensagem, que o meu tempo está indo embora. Eu quero finalizar aqui com a terceira consideração importante. Eu quero finalizar o que Cristo fala para o cansado. É Deus que fala e que faz. Mateus capítulo 11. Esse aqui rapidamente, eu quero ler esse texto. É rápido. Eu vou finalizar com esse terceiro subtópico. Olha o que ele diz no capítulo 11. Todos nós conhecemos, mas eu quero ler. Olha aqui o verso de número 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vos aliviarei. Aliviarei. Todos, sem exceção, todos podem buscar esse Deus. Independente da sua cor, raça, nacionalidade, posição social, todos Ele está convidando: vinde a mim, quem estiver cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Quem chega a esse Cristo, chega até esse Cristo, ele chega para a liberdade, para sair debaixo de um jugo, porque o jugo, do ponto de vista religioso, é uma carga que a pessoa carrega, opressiva, devido à sua opressão aos problemas da vida, seja doenças, seja dívidas, não importa o que seja, etc. Esse jugo, ele está dizendo: venha, porque o meu jugo é suave, é leve, é leve. Mas por que ele diz isso? Sabe por quê? Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo escrevendo à igreja da Galácia, ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo vos chamou. Então, permaneceis, pois, firmes, e não querais de novo submeter ao jugo da escravidão. Deus nos chamou para ser livre, para tirar todo jugo, para ser livre, para andar em liberdade, para deixarmos de ser escravos do pecado. Quem estiver cansado, Ele te chama. Ele te chama. É tão profundo isso, que Jesus, quando veio a essa terra, em Atos capítulo 10, versículo 38, o texto diz o seguinte: quando Pedro está pregando na casa de Cornélio, ele recita essa palavra, em Atos 10, 38, pois Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem a todos, e libertando o de espírito oprimido,
porque Deus era com ele. O Deus que dá força ao cansado, que liberta o de espírito oprimido, está aqui nesta noite dizendo: vinde a mim todos vós que estiveis cansados. A igreja de pé, por favor. Você ouviu esta palavra nessa noite. O Deus que conhece a sua estrutura. Quem sabe você está, eu volto a frisar, cansado. Não vou chamar ninguém vir aqui à frente, mas aí onde você estiver. O Deus que conhece a sua estrutura e que fortalece as mãos do cansado e do caído, Ele está aqui operando pelo poder da sua palavra. E Ele vai te visitar como vem visitando durante esses dias e nesta noite, nesse culto. Deus dá força ao cansado. Pai santo e querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Ó Deus que conhece a estrutura de cada um de nós. A tua filha que entrou por estas portas, ó Senhor, querendo ouvir a tua voz. Tu, Pai santo, que sonda os corações e conhece mais do que qualquer um de nós aqui. Vai onde eu não posso entrar nesta hora. Renova esta pessoa agora. Fortalece esse coração. Renova as forças do teu filho, Senhor. Porque tu sabes os limites dela, até onde ele pode ou ela pode suportar. Ó Deus da providência, abre os céus e entra, Senhor, conforme a necessidade. Quebra todo jugo, Senhor. Quebra toda a opressão do adversário. Entra com providência nesta noite. Oh Espírito Santo, vai entrando, eu não posso entrar. Abre porta onde não há porta, Senhor. Que haja cura, que haja libertação. Levanta esse que está caído. Levanta esta que está triste, abatida, devido às circunstâncias da vida, a circunstância desfavorável. Mas Espírito Santo de Deus, visita ela agora. Visita ele agora nesta noite e glorifica o teu nome, Senhor. Renova e coloca um cântico de vitória na sua boca. O Espírito Santo te toca, minha irmã. O Espírito Santo te toca, meu irmão. Você que está cansada e cansado nesta noite, Ele vem fortalecendo as suas mãos, Ele vem fortalecendo os seus pés, porque a caminhada, a jornada ainda prossegue, porque o Deus que conhece todas as coisas te renova e te visita aqui nesta noite. Pai Santo, eu te louvo e te agradeço por tudo que teu Espírito fez nesta noite, para a glória do teu Pai Santo. Pai Santo, eu te louvo e te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém.